Quadro Mitos e Verdades. Legal, gente. Nosso Mitos e Verdades de hoje. Estou aqui com o Dr. Guilherme Sela. Ele é médico otorrino. Tudo bem, doutor? Eu tô bem, e você, André? Tudo ótimo. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Que bom. O Dr. Guilherme está aqui com a gente hoje, gente, para falar da rinoplastia, que é a cirurgia plástica do nariz. É isso? Exatamente. Muito procurado em épocas de selfie, redes sociais. Exatamente. A rinoplastia hoje é a terceira cirurgia plástica mais realizada aqui no Brasil. Olha. E você sabe que o Brasil, hoje a gente é o país que mais realiza cirurgia plástica no mundo. Né? E já passou os Estados Unidos? Já passou. Olha, já. Não sabia disso. E depois da pandemia a gente teve um boom, né, de procuras aí de rinoplastia por conta exatamente das selfies, né, redes sociais. Redes sociais, né, ficar muito no celular, fazendo as chamadas online, né, que muita gente ficou trabalhando de casa, né. Nem fala, já começa a olhar o nariz. Bom, sobre este assunto, muitos mitos e verdades que circulam, porque como é muito feito, muito procurado, a galera vai lá na internet, tem muita verdade, mas também tem muita mentira lá. Exatamente. E o doutor Guilherme está aqui para esclarecer pra gente o que é mito e o que é verdade. Participe, nós estamos no 3027-9623, que é o nosso WhatsApp, tá bom? Mande a sua dúvida sobre a cirurgia plástica do nariz, que o doutor também pode ajudar com informação aqui, né, doutor? Sim. Vamos ao nosso primeiro? Mito ou verdade, doutor Guilherme? A rinoplastia cura rinite alérgica. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é um mito. Mitão. Exato. Não é verdade, não cura. A rinoplastia é a cirurgia plástica, tanto estética quanto funcional do nariz, certo, André? E a gente consegue melhorar, dentro das opções, né, dentro da função, a gente consegue melhorar a obstrução nasal, que é o nariz entupido, que é o que geralmente mais incomoda as pessoas, né? A rinite, que são aqueles sintomas irritativos, né? Coçar, espirrar, coriza, até o lacrimejamento, isso não vai mudar com a cirurgia. Então né? não é verdade, né? Porque isso faz parte do nosso sistema imune, né? Então, toda vez que a gente entra em contato então, com poeira, com pólen, com alguma coisa que tem alergia, com a rinoplastia vai melhorar, o nariz não vai entupir, mas ele vai coçar, vai espirrar, natural, né? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vamos lá. Mito ou verdade, doutor Guilherme, que na rinoplastia estruturada é possível usar cartilagem da costela do paciente? Isso é muita verdade. Eita. Pega de lá e põe aqui. Então, hoje a gente trabalha então com a rinoplastia estruturada. O que significa isso? A gente estrutura o nariz para que ele não caia com o tempo. A gente tem uma imagem ali, acho que dá para exemplificar isso ou não? Pode dá? mostrar, Olha vou aí. explicando. Então, aí a gente está abrindo o nariz, a gente, no caso, está removendo um pouquinho das cartilagens, né? Eu faço algumas técnicas um pouco diferentes, mas na essência é essa. E a gente estrutura, tá vendo que esses pedacinhos que estão sendo colocados são como se fossem enxertos, né? Que geralmente a gente sempre dá preferência para a cartilagem do próprio septo do nariz, mas em casos que não tem no nariz, ou é muito pequeno ou insuficiente, a gente então usa da própria costela do paciente. Esse é o nosso dia a dia, tá? Não é nada fora, não é nada de muito diferente. Na mulher a gente usa uma incisão inframamária, como se fosse debaixo da mama, o mesmo corte que usa para o silicone. Né? E nos homens a gente faz um corte pequenininho também, acaba que esconde por conta dos pelos, né? Mas é sempre um corte de 2 a 3 centímetros. Tira um pedacinho da cartilagem, corta ela e coloca no nariz. Tranquilo, pós-operatório Top. Bem sossegado. Curioso, né? Mito ou verdade, doutor Guilherme? O nariz pode ficar entupido e a respiração prejudicada logo após a cirurgia. Isso era verdade até algum tempo atrás, né? Mas hoje, com a evolução e com a mudança das técnicas, não acontece mais isso. Então, hoje, em alguns casos, quando a gente vai trabalhar nos cornetos, né, que é o costume entupir o nariz, a gente deixa um curativo, que é como se fosse um caninho dentro do nariz. E aí a pessoa consegue respirar pelo nariz no pós-operatório, então não sente mais a queixa de obstrução, que era bem comum os pacientes falarem assim, eu operei, mas deixei tampão, eu não respirava. Hoje a gente não faz mais isso. Tá? Então consegue respirar normalmente pelo nariz. Então tá bom. Era verdade, né? Agora já desenvolveram isso daí. Tomar sol após a cirurgia pode piorar o edema e o inchaço na região. O sol, então, na verdade... É verdade ou isso é mentira? Isso é uma mentira. Na verdade, o sol não é que ele pode piorar o inchaço, ele pode manchar a pele. Tá? Pode piorar o edema. Então, pode piorar o edema. Então pode ser um tipo... É uma verdade relativa. Meia verdade. É uma meia verdade. Porque na ciência nada é muito verdade. Exato, mas se você tomar sol em qualquer pós-operatório... Vai manchar. Vai manchar a pele.
entendeu? Então a gente pede para evitar o sol. Mas lógico, lugares quentes, fogão, a gente pede para evitar por alguns dias por conta do risco do sangramento, porque aumenta o inchaço. Isso é verdade. Piora o edema, né? Piora o Ficar ali edema. o calor e o sol. Por isso que a gente recomenda fazer gelo no pós-operatório, a gente recomenda ar-condicionado, né? Lugares com um ambiente mais gelado. Verdade, então. Verdade. Vamos lá. Mito ou verdade, doutor? É fundamental usar o curativo no nariz após a operação. Sim, em todos os pacientes a gente deixa, então, um curativo igual esse... Da foto? Da foto Aquele ali. ali? E aí fica uma talinha, né, que fica em cima do nariz, ele molda de acordo com o formato de cada nariz, né, da pessoa, e ele não permite com que as estruturas se movam, então, no pós-operatório. As estruturas, elas vão ficar sempre na mesma posição, a gente costuma tirar essa talinha entre 10 e 14 dias. Nós estamos no 3027 9623. Participe, mande sua pergunta para cá sobre a rinoplastia, que é a cirurgia no nariz. Claro, a gente no WhatsApp disse que o doutor estaria aqui e a gente recebe as perguntas que chegam sobre este assunto. Vamos lá. Olha, quem mandou para a gente foi a Daniela Pereira, ela mora no Jardim Lícia, aqui em Maringá, né, Dani? Não acho meu nariz feio, mas quando eu sorrio, a pontinha do nariz cai e eu não gosto. Vale a pena fazer a rinoplastia mesmo assim? A mudança pode ser mínima ou vai mudar muito? É engraçado, você recebe muito disso lá no consultório? Todo dia. É só um negocinho que eu queria mudar. Qualquer cirurgia plástica, André, a pessoa tem que estar com muita vontade de fazer. É verdade. Né? Porque toda cirurgia existe um risco de não dar certo, né? Um risco de insatisfação. Então, assim, tem que se pesquisar bem, tem que entender bem o procedimento que vai ser feito. Eu entendi a pergunta da Daniele, né, que ela fala que a ponta cai, que é bem comum isso, né? Quando a gente sorri, a ponta do nariz cai. Se estiver incomodando muito, Daniele, existe cirurgia, a gente pode mudar. Mas, assim, não é isento de risco. A minha dica é, procure sempre o profissional, né, sobre o currículo do profissional, né? Apenas médicos estão habilitados para realizar esse tipo de procedimento, tá? Uma cirurgia plástica não é brincadeira, gente. Eu já vi muita complicação de profissionais não médicos, então sempre procure o seu profissional e procure e entenda bem Tira as dúvidas. Tira as dúvidas, né? A gente está aqui. De fazer. Exato. Na internet tem muita informação, é muito fácil hoje, né? Buscar informação sobre qualquer tema, desde no Google, no YouTube. E né? aqui também. E aqui também a gente está aqui para poder ajudar. Exatamente. 3027-9623, a Cristiane Nemer, ela mora no Parque das Grevilhas. Beijo, Cris. Qual a melhor época do ano para fazer a rinoplastia? Quanto tempo precisa ficar em repouso? Até pouco tempo atrás, todo mundo falava que a melhor época era no frio, né? No inverno. Por causa desse calor. Por causa do calor. Mas hoje a gente fica no ar-condicionado, a gente tem gelo em casa, então fica mais fácil fazer o pós-operatório, né? Eu vejo que nas mudanças de temperatura, tipo, tá quente, de repente esfria muito, a pessoa acaba inchando muito quando tem essas mudanças, sabe? Então, eu peço para evitar essas épocas, mas hoje em dia, igual eu falei, dá pra gente fazer os cuidados em casa sem grandes problemas, né? E... Qual era a segunda pergunta mesmo? Não era essa, qual a melhor época do ano para fazer a cirurgia? Qualquer época. Qualquer época, né? Lógico que quando não está muito quente é melhor. E o tempo para se recuperar, se demora? O tempo. São 15 dias sem atividade física, com 15 dias a gente começa a liberar para fazer uma caminhada leve, contato com o público para quem trabalha. Atividade pesada, 30 dias, tá? Como corrida, bicicleta. Então, geralmente, 15 dias a gente libera aí, é o tempo de recuperação. Com 30 para atividades mais pesadas. Vamos lá, 3027-9623, nosso WhatsApp, manda para cá. Vamos lá, doutor. Fiz uma rinoplastia, olha, há 2 anos, mas o resultado não ficou não, ó. Isso aí, foi aquilo que o senhor falou, não ficou como eu esperava. Posso fazer uma segunda cirurgia para corrigir essa imperfeição que me incomoda? Ana Letícia, do Jardim Sanremo. Ana, a rinoplastia é a cirurgia mais complexa do corpo humano. Eu tenho uma amiga que fez 3 vezes. Semana passada eu operei uma paciente que tinha realizado 7 vezes. 7? Então, Jesus! Coitada. A gente vira referência e acaba vindo os casos mais complexos, né? Então, assim, é possível, Ana, dá para melhorar, fazer uma segunda cirurgia, né? E eu não culpo o profissional porque realmente é uma cirurgia que, na literatura, quando a gente busca, a rinoplastia tem uma taxa de revisão, né, de fazer uma segunda, entre 5% e 15%. Então, é uma taxa alta, né, comparado com outras cirurgias, né, que tem uma taxa de 1%, 2%, entendeu? Então, na mão dos melhores profissionais do mundo, né, que a gente, quando vai ler os artigos, ele está entre 5% e 15%. Então, é uma taxa relativamente alta.
Sugiro conversar com um profissional que realizou a cirurgia, né, ver se ele pode ajudar, né? Fazer de novo. Sim, se não tem tiver problema. Se não tiver satisfeito, lógico, tomando os cuidados, né? Mas sim, é possível corrigir essas imperfeições. Até ficar do jeito que gosta. Exatamente. Né? Temos mais? Mais participações? Temos. Olha quanta gente. Participem. A Tatiane Cavani, do conjunto Copacabana, né, Tati? Percebo que o meu nariz é um pouco torto. Eu fiz uma cirurgia de desvio de septo quando eu era criança. Pode ter relação com isso? Ai, Tatiane, é muito difícil saber, Não. né? O nosso nariz, ele desenvolve geralmente entre os 10 até os 15 anos, né? Então, qualquer procedimento que é realizado aí na face, né, até o uso no aparelho, né, se você coloca na criança, muda o crescimento da maxila, da mandíbula e do nariz também. Se for feito nessa idade ou até mais novo, pode sim, pode ter uma relação. Mas é difícil saber também, porque se ela realizou a cirurgia do septo, é porque ela não respirava bem. Né? Então, se ela não respirasse bem, também poderia ser até pior para ela as consequências. Então, tudo uma questão de custo, de benefício, né? Do risco e do benefício. Levar isso em consideração, que foi a cirurgia. Exatamente, é difícil saber, né? Uhum. Muito obrigada a todos que participaram do nosso programa. Hoje falando sobre cirurgia plástica no nariz, com a rinoplastia, doutor Guilherme Sela com a gente, otorrino. Obrigada, doutor. Obrigado a você, André, pelo convite. Estou sempre à disposição. Que bom. Até uma próxima, então, né? Até uma próxima. Com o assunto envolva essa especialidade. Muito bom. A gente aprende coisas novas sempre, né? Não é um problema.